Introdução à Divina Vontade. Lição 40. A Virgem Maria desde a divindade. Todas as lições anteriores nos conduziram de forma teórica ao conhecimento da Divina Vontade. Agora, antes de prosseguirmos com os conhecimentos já apresentados, desejo tratar de um tema de importância fundamental, a Virgem Maria, que nos ajudará a aprofundar ainda mais o conhecimento da Divina Vontade. Para compreender essa criatura celeste, é necessário deixar de lado muitos dos conceitos que trazemos conosco. A força do hábito muitas vezes nos impede de enxergar sua verdadeira grandeza e tudo o que ela é. Acontece conosco algo semelhante ao que ocorre com um pequeno príncipe. Ele não percebe plenamente a nobreza de sua mãe e a trata com a espontaneidade própria da infância. Mas, à medida que cresce, toma consciência de quem é aquela que o trouxe ao mundo. Conhece sua dignidade, sua nobreza, os bens que possui e o amor que lhes dedica. Então, sua admiração cresce, seu amor amadurece. E se for um bom filho, chega a uma verdadeira veneração. Assim também acontece conosco, em relação à nossa verdadeira mãe. Muitas vezes nós a tratamos apenas segundo o conceito cultural do que entendemos por mãe. Com o passar do tempo, vamos relegando-a ao segundo ou terceiro plano em nossa vida, e em certos casos, quase a afastar-nos completamente do coração. Recordamos-nos dela apenas em ocasiões específicas, como em datas tradicionais, em seu dia festivo, ou quando as necessidades e amarguras da vida nos levam a procurar consolo. Cada um de nós, como crente, tem uma ideia muito particular de Deus. Ele lhes atribui uma grandeza segundo a medida dos próprios pensamentos. No entanto, todos o reconhecemos como um ser perfeito, infinitamente superior a nós, e para o qual nos voltamos com desejo. Partindo dessa ideia que fazemos de Deus, podemos começar a compreender quem é Maria. Nossa mãe é nada mais, nada menos que filha, esposa e mãe do nosso Deus. Esta tríplice relação já nos permite entrever os dons e as graças com que foi favorecida, bem como o imenso amor que Deus lhe dispensou. Bastam as palavras de Jesus para mostrar quão grande é nossa mãe. Jesus disse a Luísa que ela era o segundo elo de união com a humanidade, depois de sua própria humanidade. Luísa, admirada, responde: será possível que eu seja o segundo anel de união com a tua humanidade? Há almas tão queridas para ti, diante das quais eu não mereço nem estar debaixo de seus pés? E além disso, está a tua inseparável mamãe, que ocupa o primeiro lugar em tudo.
E acima de tudo, parece-me, meu doce amor, que queres dizer-me coisas que não podem ser verdade. No entanto, por obediência, vejo-me obrigada, com grande sofrimento da alma, a escrevê-las. Jesus meu, tende piedade do meu duro martírio. Enquanto ela dizia isso, Jesus, sempre amável, acariciando-a, respondeu: Minha filha, por que te inquietas? Não é meu costume escolher do pó e formar dele grandes prodígios, maravilhas de graça? Toda a honra é minha, e quanto mais fraca e insignificante é o instrumento, tanto mais sou glorificado nele. E além disso, minha mamãe não entra na parte secundária do meu amor, nem do meu querer. Ela forma um só anel comigo. Volume 12, capítulo 83. A pessoa de Maria foi profetizada desde o Antigo Testamento, no próprio instante da queda do homem. Ainda assim, pouco se falou dela, e o mesmo acontece no Novo Testamento. Podemos então perguntar: por que Jesus permitiu que fosse assim? A resposta pode ser compreendida à luz dos escritos de Luísa Picarreta. Nos primeiros volumes, ela narra que Jesus a levou ao céu para assistir a uma festa em honra da Virgem, celebrada no dia da Assunção. Ao chegar ali, via todos os preparativos e tudo estava em festa, o céu, a terra e o purgatório. Haviam em todos uma alegria nova, um júbilo especial. Ela conta também que muitas almas saíam do purgatório para participar dessa festa. Tudo estava pronto, mas a Virgem não aparecia em parte alguma. Luísa diz que não se via nada além de um sol intensíssimo e luminosíssimo. Por luz interior, ela compreendia que este sol era a própria divindade. Os raios desse sol manifestavam os atributos de Deus. Um revela sua santidade, outro sua pureza, outro seu poder, outro sua sabedoria, e assim por diante, com as demais virtudes e perfeições divinas. E aqui está o ponto central. Luísa afirma que para ver a festa de Nossa Rainha Mãe, era preciso olhar a partir de dentro daquele sol. A Santíssima Virgem estava tão imensa em Deus, tão abismada nele, que, observada de qualquer outro ponto, não se via nada. Isso nos faz entender que a Virgem ocupa um lugar absolutamente singular entre os bem-aventurados, porque está mergulhada em Deus, de tal modo que se a procuramos fora dele, não a encontraremos. Volume 2, capítulo 59. Eis, portanto, a resposta. Se tentamos ver Maria fora da divindade, isso é, fora da divina vontade, nada veremos. Poderemos fazer apenas suposições e falar um pouco de sua aparência exterior, de seus adornos ou de seu comportamento. Mas tudo isso é muito insuficiente. No máximo, conseguimos descrever alguns reflexos e quase praticamente imaginar algo daquilo que ela realmente é. Daí a expressão, tudo guardava em seu coração. Nosso desconhecimento é tão grande que alguns chegam a dizer
que ela, a cheia de graça, foi descobrindo aos poucos quem era seu filho e qual era sua missão, ou que teria ficado assustada no momento da anunciação do anjo. Tudo isso acontece porque, para conhecê-la verdadeiramente, é preciso penetrar no sol da divindade. É preciso compreender quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Durante muito tempo, tudo isso permaneceu velado, porque ainda não havia chegado o tempo anunciado por Jesus para a vinda do Espírito Santo, que nos conduziria pouco a pouco à verdade plena, isso é, ao próprio Jesus. Que graça imensa nos é concedida agora. Temos em nossas mãos os conhecimentos sobre a divina vontade, por meio dos quais podemos penetrar neste sol, descrito por Luísa, e ali dentro dele, nossa mãe nos espera. Espera-nos para revelar suas maravilhas, seus atributos, seus mares de graça, e não apenas para nos falar deles, mas para nos tornar participantes de tudo isso, até mesmo de sua própria vida, que não é outra coisa senão a divina vontade. Queremos conhecê-la? A resposta está no conhecimento de Jesus. Queremos participar de suas riquezas? A divina vontade fará o papel de mediadora para nos aproximar dela e nos tornar participantes. Queremos chegar a Jesus? Maria é o caminho e a divina vontade é o caminho para chegar até Maria. Isso deve nos animar a conhecer, a participar dessa vida que nos é oferecida, para assim podermos compreender e falar dele. Da mãe, fora da divina vontade, jamais o conseguiremos. Portanto, coragem, é preciso ler e aprender, mas acima de tudo viver e transformar em vida aquilo que nos é dado. Deus o quer. Falta apenas que nós também o queiramos. E se o quisermos, tudo estará feito, porque é só isso que falta. Já nos primórdios do tempo, aparece a figura de Nossa Mãe Santíssima. Depois da queda do homem, Deus anunciou. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isto? Maldito serás entre todos os animais e bestas da terra. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Gênesis 3, versículos de 14 a 15. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Isaías 7:14. Também se atribui a Maria o que é dito da sabedoria, em Provérbios 8. O Senhor me criou como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes que a terra existisse, quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não existiam fontes abundantes de água, antes que os montes fossem assentados, antes das colinas fui gerada, ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem os primeiros elementos do mundo.
Quando estabeleceu os céus, eu ali estava. Quando traçou um círculo sobre a face do abismo, quando condensou as nuvens no alto, quando formou as fontes do abismo, quando deu ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem suas margens, quando lançou os fundamentos da terra. Provérbios 8, versículos 22 seguintes. No Novo Testamento, vemos no Evangelho de São Lucas que o anjo Gabriel anunciou a Maria: conceberás no teu seio e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Lucas 1, versículos 31. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1, versículo 35. Mais adiante, no mesmo Evangelho, Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou diante da Virgem: e como me é dado que a mãe do meu Senhor venha a mim. Lucas 1, versículos 43. Não encontramos referência à divina maternidade apenas na Sagrada Escritura, mas também na Sagrada Tradição. Na Igreja primitiva não havia confusão sobre este tema, pois os primeiros padres da Igreja foram claros e firmes ao afirmar a maternidade divina de Maria. Santo Inácio de Antioquia, por volta do ano 110, escreveu: nosso Deus, Jesus Cristo, nasceu de Maria em seu seio materno. Em outra ocasião disse: há um só médico, ao mesmo tempo carne e espírito, gerado por Deus e por Maria, Jesus Cristo nosso Senhor. Santo Irineu ensinou: este Cristo, que, como Verbo estava com o Pai, nasceu de uma virgem. Tertuliano disse: Deus nasceu no ventre de uma mãe. Santo Atanásio ensinou: confessamos que o Filho de Deus se fez homem, ao assumir a carne da Virgem, Mãe de Deus. Estes testemunhos dos primeiros padres refletem a doutrina que sempre foi mantida pela Igreja Católica. Imaculada Conceição, dogma da Igreja Católica. A Imaculada Conceição. O Papa Pio IX, na bula Ineffabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854, definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, foi por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em previsão dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, preservada imune de toda mancha da culpa original, foi revelada por Deus e por isso deve ser firme e constantemente crida por todos os fiéis. Isso quer dizer que Maria, desde o primeiro instante em que foi constituída como pessoa no seio de sua mãe,
foi preservada de toda mancha de pecado original. Ela foi concebida sem pecado porque, não teve nenhuma mancha de pecado. Era plena da graça santificante. Não possuía inclinação para o mal. Esse privilégio é dom gratuito, e dom gratuito foi concedido somente à Virgem, porque ela havia sido predestinada para ser a mãe de Deus. Isso se deu em previsão dos méritos de Cristo, pois a redenção foi aplicada a Maria antes mesmo da morte do Senhor. Jesus diz a Maria Valtorta: falar da concepção de Maria, a Imaculada, é mergulhar no azul da luz e no amor, num azul puríssimo, sem limites, numa luz radiante, intensa, sem a menor sombra, num amor embriagante, extasiante, divino. Para penetrarmos neste mistério, é necessário considerar 4 pontos. Ponto 1. O pecado original. Ponto 2. O querer divino que impediu que a Virgem recebesse a herança do pecado original. Ponto 3. O privilégio especial da preservação do pecado original, isto é, a redenção preservativa. Ponto 4. Se Maria teve conhecimento desse privilégio antes da anunciação. O que quer dizer imaculada? O significado de imaculada não é apenas a ausência de pecado, mas também o fato de estar cheia de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Por isso, todo aquilo que Cristo é por natureza, o ser humano era chamado a possuir por graça, como dom. Jesus diz a Luísa: a criação do homem foi o centro onde nossa divindade concentrou todos os bens que deviam surgir na criatura. Colocamos nela vida divina e vontade divina, vida humana e vontade humana. A vida humana devia servir-nos de morada, e se duas vontades fundidas juntas, e as duas vontades fundidas juntas deviam viver em perfeita comunhão. A vontade humana devia tomar da nossa para formar seus atos, e a nossa devia estar em ato contínuo de dar do que é seu, para que a vontade humana ficasse moldada e plenamente conformada à divina vontade. Ora, não há vida, seja humana, espiritual ou divina, que não precise de alimento para crescer, fortalecer-se, embelezar-se e alegrar-se. Nós colocamos nossa vida divina no homem, porque ele era incapaz de receber toda a plenitude do nosso ser divino. Depositamos nele tudo o que podia conter da nossa vida, dando-lhes liberdade para fazê-la crescer o quanto pudesse e quisesse. Mas, para crescer nossa vida no homem, precisava de alimento. Eis, portanto, a necessidade de colocar nele uma vontade divina, porque nossa vida divina não se adaptaria a alimentos de vontade humana. Volume 29, capítulo 31, parágrafo 2. Foi isso que nossa mãe readquiriu de nosso Criador, juntamente com todos os bens que o homem havia perdido pela desobediência. O pecado original. Antes que o pecado fosse cometido,
Deus havia concedido ao homem 3 espécies de dons: dons naturais, necessários para constituir o ser humano, isso é, alma, racional e corpo; dons preternaturais, aperfeiçoavam a natureza humana, embora não fossem essenciais para a sua constituição, como a libertação da concupiscência, a imortalidade do corpo, a isenção das doenças e a ciência infusa. Dons sobrenaturais, a posse da vida e da vontade divina. Ao pecar, o homem perdeu justamente aquilo que havia desprezado voluntariamente, os dons preternaturais e sobrenaturais. O pecado trouxe consigo vários desordenamentos. Soberba, ao querer ser igual a Deus; desobediência ao mandamento, motivada pela soberba; desconfiança, dúvida, rebelião; avidez ou concupiscência espiritual, ao querer conhecer o que Deus não havia ensinado; concupiscência carnal, em virtude de que Maria permaneceu imaculada. Foi o querer divino, ato único, eterno, sem passado nem futuro, que impediu que a Virgem recebesse a herança que lhes caberia como membro da família humana. Sem esta intervenção divina, Maria não teria sido diferente das demais criaturas. Poderia ter sido uma mulher justa, mas nada além disso. Redenção preservativa. A Maria foram aplicados antecipadamente os méritos da futura redenção. Para explicar isso, recordemos uma passagem da obra de Maria Valtorta, na qual se fala de Maria ainda antes dos 3 anos de idade. Ela diz à mãe que deseja ser virgem, mas acrescenta que também gostaria de ser pecadora, muito pecadora, se não temesse ofender ao Senhor, o Senhor. Então, pergunta: é possível ser pecadora por amor a Deus? Ana não entende e a pequena Maria explica: pecar para poder ser amada por Deus, que se torna Salvador, salvar-se aquilo que está perdido. Não é verdade? Eu gostaria de ser salva pelo Salvador para ter sobre mim o seu olhar de amor. Por isso eu gostaria de pecar, mas sem cometer um pecado que o desagrada. Como poderei ser salva se não me perder? Joaquim então esclarece: ele te salvou antecipadamente porque sabe que tu o amas e queres amá-lo somente a ele. Por isso tu já és redimida e podes ser virgem como desejas. E segurando um passarinho nas mãos, dá-lhe este exemplo: olha, trouxe-te este pequeno passarinho, que em seu primeiro voo chegou até a fonte. Eu poderia tê-lo deixado ali, mas suas frágeis asas e suas patinhas delicadas não tinham força para fazê-lo levantar voo. Novamente, ele teria caído na fonte. Não esperei que isso acontecesse. Apanhei-o e agora o dou a ti. A verdade é que ele foi salvo antes de cair no perigo. Deus fez o mesmo contigo.
Agora me diz, Maria, eu amei mais o passarinho salvando antes ou teria amado mais se o salvasse depois? Ela respondeu: Tu amaste mais porque não permitiste que se machucasse com a água gelada. Joaquim concluiu: Deus te amou mais porque te salvou antes que pecasse. Esta lição nos convida a mudar completamente a maneira como costumamos olhar para a Virgem Maria. Normalmente fala-se dela a partir de títulos, virtudes, aparições, atitudes maternas ou privilégios recebidos de Deus. Tudo isso é verdadeiro, mas ainda toca mais a parte externa de seu mistério. O que esta lição quer nos mostrar é algo muito mais alto. Maria só pode ser verdadeiramente conhecida a partir de Deus dentro da divina vontade. Esse é o coração do ensinamento. Maria não é apresentada apenas como uma criatura excepcional entre todas as criaturas. Ela é mostrada como a criatura totalmente imersa em Deus, a ponto de fora dele quase não poder ser compreendida. Isso significa que Maria não pode ser explicada apenas com raciocínios humanos, sentimentos religiosos comuns ou devoções isoladas. Sua verdadeira identidade está escondida na profundidade da vida divina. Quando o texto diz que na festa celeste Luísa não via Maria em outro lugar, senão dentro daquele sol, está nos revelando um mistério imenso. Maria viveu tão plenamente na divina vontade, esteve tão fundida com o querer de Deus, que sua vida se tornou inseparável da luz divina. Procurá-la fora disso é vê-la pouco, quase nada. É enxergar apenas reflexos e falar de sua doçura, de sua pureza, de sua humildade, mas sem tocar a raiz de tudo isso. A raiz de tudo em Maria é esta. Ela viveu plenamente possuída pela divina vontade e plenamente correspondida a ela. Há uma diferença muito importante aqui. Muitas pessoas pensam na grandeza de Maria apenas a partir dos dons que recebeu. Imaculada Conceição, maternidade divina, plenitude de graça, assunção, tudo isso é verdadeiro. Mas essa lição quer nos fazer ir além. Maria não é grande apenas porque recebeu privilégios únicos, mas porque nunca colocou obstáculo algum à ação de Deus nela. Ela foi toda disponibilidade, todo acolhimento, toda resposta, toda sim. Enquanto em nós a vontade humana frequentemente resiste, questiona, atrasa, teme, negocia e se fecha, em Maria não houve oposição. Por isso, nela, a vida divina pôde fluir sem impedimentos. É como se Deus tivesse encontrado nela o espaço perfeito para manifestar seu amor, sua santidade, sua fecundidade e seu desígnio eterno. Não porque Maria fosse divina por natureza, mas porque, como criatura, deu a Deus uma correspondência plena, contínua, total. Por isso ela é imaculada,
Por isso ela é a cheia de graça. Por isso ela é a mãe de Deus. Por isso ela é também nossa mãe. A lição também combate uma visão superficial de Maria. Muitas vezes se imagina que ela foi entendendo tudo apenas aos poucos, quase como quem vai tateando no escuro. É verdade que houve nela um caminho progressivo dentro do mistério, porque isso faz parte da vida, da fé. Mas o texto quer nos mostrar que não se deve reduzir Maria a uma alma surpresa e desorientada diante dos acontecimentos divinos. Quando o Evangelho diz que ela guardava tudo em seu coração, isso não significa passividade vazia, significa profundidade, significa interioridade, significa que nela os mistérios não passavam pela superfície, mas desciam ao centro da alma, onde tudo era unido a Deus, contemplado à luz da divina vontade, amadurecido no silêncio e oferecido como resposta de amor. Maria não é uma mulher que simplesmente presencia o plano de Deus. Ela é a criatura que mais profundamente entra nele, coopera com ele e se deixa formar por ele. Seu silêncio não é ausência, seu recolhimento não é distância, seu ocultamento não é pequenez. Tudo nela fala de uma união tão alta com Deus que as palavras humanas quase não alcançam. O texto afirma algo belíssimo. Quem conhece Maria precisa entrar no conhecimento de Jesus. Isso é profundo, porque mostra que Maria não chama atenção para si mesma de forma isolada. Toda a sua existência é relativa a Cristo. Ela vive voltada para Ele, formada por Ele, cheia dele, transparente a Ele. Quanto mais se penetra no mistério de Jesus, mais se compreende Maria. E quanto mais se compreende Maria, mais se é conduzida a Jesus. Mas a lição vai ainda mais longe. Diz que a divina vontade é o caminho para chegar a Maria, e Maria é o caminho para chegar a Jesus. Isso quer dizer que Maria não é apenas um modelo moral ou afetivo, ela é uma porta espiritual, um caminho vivo, uma mãe que nos introduz no centro da vontade de Deus. Ela nos ensina com sua própria vida o que significa deixar Deus reinar sem reservas. Maria não viveu para si, não se pertenceu, não se explicou a partir de si mesma. Ela foi o espaço onde Deus pôde agir livremente. É por isso que aproximar-se dela de verdade não produz apenas devoção sensível, produz transformação interior. A alma começa a compreender que a santidade não consiste principalmente em fazer muitas coisas para Deus, mas em deixar que a vontade dele tome posse de tudo. A lição também aprofunda lindamente o significado da Imaculada Conceição. Normalmente se entende este dogma apenas assim: Maria foi concebida sem pecado original. Isso é correto, mas ainda incompleto. O texto quer mostrar que a Imaculada não significa somente ausência de mancha, significa também plenitude de presença divina.
Maria não é apenas aquela em quem o pecado não entrou. Ela é aquela em quem Deus pôde habitar, sem resistência, sem ruptura, sem divisão. Nela, a ordem original, querida por Deus para a criatura humana, resplandeceu de modo perfeito. Por isso, a Imaculada Conceição não é apenas um privilégio, como quem diz, ela não teve isso. É um dom positivo, luminoso, fecundo. Ela foi cheia de graça, cheia de Deus, cheia de vida divina. Aqui está a beleza do mistério. Em Maria, vemos aquilo que o ser humano deveria ter sido, desde o princípio, se não tivesse recusado a vontade divina. Nela reaparece a criatura em harmonia, a criatura íntegra, a criatura bela aos olhos do Criador, a criatura plenamente aberta ao céu. Maria é, de certo modo, a resposta de Deus ao fracasso do homem, onde a desobediência feriu, nela a obediência floresceu, onde a suspeita fechou, nela a confiança se abre, onde a vontade humana se impôs, nela a divina vontade reina. A parte final sobre a redenção preservativa é de uma delicadeza profunda. Maria foi redimida pelos méritos de Cristo, mas de modo singular. Não foi tirada do abismo depois da queda, e sim preservada de cair. Isso revela uma forma de amor ainda mais admirável. Não se trata apenas de um Deus que levanta a criatura caída. Trata-se de um Deus que, em vista da missão única de Maria e de sua perfeita correspondência, a envolveu de tal forma na graça que a impediu de ser tocada pela mancha original. A imagem do passarinho é belíssima. O amor de Deus não se limitou a curar um ferimento. Ele evitou o ferimento, não porque Maria não precisava de redenção, mas porque foi redimida de um modo mais sublime. Foi salva preventivamente pelos méritos de Cristo. Isso também nos ensina algo muito consolador. Deus não age apenas depois das nossas ruínas. Muitas vezes, Ele trabalha antes, sustenta antes, previne antes, protege antes. Sua graça não é apenas remédio, é também proteção, antecipação, cuidado, silencioso. Em Maria, isso se realizou de modo pleno e único. Nela vemos o amor preveniente de Deus em sua expressão mais pura. No fundo, esta lição não quer apenas ensinar uma doutrina sobre Maria. Ela quer nos provocar interiormente. Ela nos diz: se quiseres conhecer a Mãe, entra na divina vontade. Se quiseres entender sua grandeza, deixa teus conceitos pequenos. Se quiseres participar de suas riquezas, aprende a viver em Deus. Se quiseres chegar a Jesus, caminha com Maria. O convite não é apenas admirar Maria, mas aproximar-se de sua vida interior. Não para ser Maria, porque ela é única, mas para aprender com ela o segredo da verdadeira santidade. Deixar a vontade humana ceder lugar à vontade divina.
Maria é a criatura do sim, pleno, é a criatura sem reservas, é a criatura na qual Deus encontrou repouso. É a criatura que nos mostra o que acontece quando a alma não fecha nenhuma porta ao Criador. Por isso, contemplá-la desde a divindade é contemplá-la em sua verdade mais profunda. É contemplá-la assim. É também descobrir nossa vocação. Fomos criados para viver não fechados em nós mesmos, mas mergulhados em Deus. Esta lição nos ensina que Maria só pode ser compreendida verdadeiramente dentro da divina vontade. É grande não apenas pelos privilégios recebidos, mas pela perfeita correspondência à graça. Revela o que a criatura humana pode se tornar quando vive plenamente em Deus. É o caminho seguro para Jesus. Manifesta na Imaculada Conceição a vitória plena da graça divina. Mostra na redenção preservativa a delicadeza de um amor que salva antes da queda. Acima de tudo, ela nos ensina que a santidade mais alta não está no brilho exterior, mas na união interior com a vontade de Deus. Fiat, fiat, fiat.